Olá! Hoje vamos fazer um passeio pelo multiempreendedorismo e gestão de projetos. Minha convidada de hoje é corajosa e transformadora. Natural de Sapucaí do Sul, filha do seu Clóvis, da Dona Mara, é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Mãe da felina Estela Toá, é multiempreendedora, polímata, atua há mais de 15 anos como gestora de projetos. Neste período, gerenciou o Brazilian Footwear, projeto de internacionalização de marcas brasileiras de calçados, é sócia da Oca Coworking, onde atua como gestora de negócios, e fundadora da Iandê Projetos Especiais. Hoje teremos uma conversa de peso com o Roberto Ramos. Beta, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigada. Que intro, né? Dá até fazer um ufa depois que termina. Obrigada densa. pelo convite. Aliás, tu é uma mulher densa pelo visto, assim. Intensa, né? Intensa. Eu digo que eu sou de água, né? Água é profundo, assim. Então vai, mergulha e mergulha de cabeça mesmo em tudo que eu faço. Às vezes flui, às vezes bate. Faz muito. Faço muito. Gosta de estar em vários projetos ao mesmo tempo? Gosto. Eu me realizo muito no trabalho. E eu acho que eu sou muito fazedora. Eu acho que eu consigo realizar muitas coisas. Fui aprendendo a transformar ideias realmente em realidade, assim. E isso me realiza. Eu acho que isso é uma entrega que me motiva, que me faz feliz. Da onde vem isso lá atrás, hein? Quando tu pensar na tua juventude, na tua tenridade, esses caminhos já eram assim previstos? Claro que não. Nada disso foi previsto. Assim, eu tinha uma certeza de que eu queria fazer jornalismo desde muito cedo, porque eu tive excelentes professoras de português e que me indicavam, assim, ou que me levaram para esse caminho, a importância dos professores na nossa vida. Mas era muito assim, numa vibe de vou viver uma vida sem rotina, sem muito dinheiro, né? E conhecendo pessoas, contando histórias, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas daí, entrar, por exemplo, na AB Calçados e conhecer o mundo a trabalho, foi algo que eu nunca imaginaria, assim, né? Para aquela pretensão lá daquela adolescente que estava estudando jornalismo. E eu acho que isso tudo foi me levando para diversas descobertas. Eu sempre fui muito curiosa, e isso eu acho que vem do jornalismo, esse olhar curioso eu nunca perdi, de querer conhecer mais, contar histórias, conhecer o outro lado. E aí eu comecei a estudar coisas assim absolutamente diversas, variadas. E no final das contas eu acho que isso ajuda muito assim para o momento em que a gente precisa de uma flexibilidade cognitiva, a gente precisa de um poder de adaptação. Então, ter esses conhecimentos assim múltiplos, e daí que vem o termo polimatia, me ajuda muito assim nessa função de realizar, sabe, de conseguir realmente tirar as coisas do papel. Porque a sociedade, uma vida perfeita, ela nos direciona para sermos especialistas em alguma coisa, né? Acho que isso vem mudando assim um pouco. Mas a nossa geração foi preparada assim. Eu ainda tenho muita dificuldade quando me perguntam assim, o que tu faz? Então, como tu te aceita como uma pessoa tão plural, assim, né? Tão camaleoa e tão plural? Eu acho que tem uma beleza incrível aí, assim, de poder... Mas em algum momento tu lutou contra isso? Nunca. Eu acho que eu comecei... isso foi muito natural. Eu comecei a perceber essas coisas quando alguém comentava assim, tu estava na Semana de Moda de Paris ontem e agora está aqui na Geral do Grêmio. E consegui transitar. São duas boas escolhas cá entre eu e tu, assim, tá? Duas boas escolhas. Ok. Poderia tranquilamente estar contigo nas duas, por exemplo. Perfeito, então. Então, eu comecei a me dar conta dessas coisas quando as pessoas começaram a comentar. Acho que para mim isso sempre foi muito tranquilo, muito natural. Eu sempre entendi complementariedade, assim, nisso tudo, sabe? Nunca entendi como coisas opostas ou como uma crise, do tipo, eu não sei o que eu quero fazer. Não, eu quero fazer isso tudo mesmo. E acho que isso tudo aqui, de alguma forma, vai combinar no final, sabe? Tu acha que essa exigência mundo afora tem diminuído? Acho que sim, acho que a gente está cada vez menos especialista, porque, e assim, tem que tomar um cuidado, eu acho, quando eu falo sobre isso, porque não significa que a gente precise ou deva ser generalista, né? A gente precisa
entender bastante, mas de várias coisas, porque o mundo está mudando tanto. Daqui a pouco eu vou fazer um doutorado aqui numa linha de pesquisa que amanhã já não tem relevância nenhuma. Então a gente precisa conseguir entender um pouquinho de tudo e acho que acompanhar essas mudanças assim que estão acontecendo. O jornalismo é um pedaço disso tudo, então. É um pedaço, é necessário aprofundar alguns desses pontos. Isso aí. E conhecer o mundo é uma necessidade profissional ou é uma curiosidade sem fim, assim? Tu andou por muitos lugares. Por tudo. Eu já tinha conhecido bastante coisa antes de entrar na Bicalçados por mim, assim, por uma vontade, um desejo meu. De fazer mochilão? De fazer mochilão. Eu fui com 19 anos morar no Canadá, porque eu estava terminando a faculdade e eu entendi, preciso aprender inglês por osmose. Cheguei lá, eu digo que eu sabia cores, números e animais, assim, mas me virei e saí de lá com um TOEIC, com uma boa pontuação. Depois fui fazer um mochilão de 2 meses, mochila mesmo. Era eu, uma amiga, 2 mochilas de 13 quilos cada. Ficamos 2 meses na Europa, 14 países, 27 cidades, um negócio maluco. E aí, quando veio a oportunidade na Bicalçados, o fato de viajar o mundo não me deslumbrou. Mas, pelo contrário, assim, me encantou a possibilidade de ampliar ainda mais assim, o meu repertório cultural, de poder negociar com diferentes culturas, isso é tão delicioso, assim, conhecer, desenvolver outros idiomas. Então, acho que isso faz muito parte da minha vida. Que bom, assim, que eu tive a sorte de poder fazer isso também profissionalmente, mas ele já fazia parte dos meus desejos, assim, pessoais antes disso. Essa etapa na Bicalçados, ela te colocou diante de projetos gigantes do nosso país. Me colocou. Eu sou muito, muito grata, assim, a tudo que eu passei na Bicalçados. Eu tenho um carinho absurdo por todo mundo que está lá hoje, por todo mundo que passou, por todo o trabalho que eu desenvolvi. Acho que foi, assim, extremamente desafiador. Que é o básico, o mais lógico, gerenciar um projeto milionário, como é o Brazilian Future, por exemplo. E, por outro lado, ser mulher num setor que é muito machista, num setor que tem dicotomias quase engraçadas, assim, né? Se a gente pensa que é um setor que produz majoritariamente para mulheres, mas que tem nas lideranças e às vezes inclusive nas áreas de criação designers homens. Então, assim, isso foi muito desafiador, conseguir conquistar esse espaço, conseguir ter voz. Mas, como eu disse, eu sou de água, às vezes eu contorno, às vezes eu bato. E eu gosto do confronto, isso também 15 anos tu não bateu tanto assim, não teria essa longevidade e escolhido a hora de parar, né? Exato. Mas antes de parar, quero ouvir um pouquinho mais sobre isso. Qual é o tamanho do nosso calçado no mundo hoje? Ou, vamos lá, 2019, mas continua acompanhando esse universo. E qual é o espaço que a gente precisa compreender ainda, que é o nosso espaço de fala e de produção e de criação no mundo? Eu acho que o Brasil tem... a gente tem uma diversidade incrível aqui, né? E de tudo. A gente não cruza muito essa expertise toda, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade. Assim, a gente tem tanta diversidade que nos permite produzir qualquer tipo de calçado para qualquer pessoa, para qualquer origem, para qualquer país, porque a gente tem tudo isso no Brasil. Só que isso significa passar uma mensagem de que a gente faz tudo. E quando a gente diz que faz tudo, parece que a gente não faz nada. Então, tem um desafio assim de comunicação, de posicionamento nesse sentido, mas a gente tem uma riqueza aqui, a gente tem um cluster fortíssimo, a gente tem criatividade, a gente tem carisma, a gente tem uma aceitação muito boa lá fora, assim, quando a gente chega e diz, nós somos do Brasil, as pessoas nos recebem bem, nos recebem de braços abertos. É um setor que tem uma imagem positiva de qualidade, de entrega, de flexibilidade na negociação. Então, assim, tem tudo para crescer, né? É claro que agora a gente vê diversos desafios mais de operação acontecendo, não só para o setor calçadista, eu acho que para todas as indústrias, a gente vê o crescimento do consumo como ato de ativismo, isso implica em repensar a sua estratégia de negócios. Nós estamos bem nessa linha. Não sei se o calçado está bem, eu acho que a gente está no início. Não se posicionou como isso. Não, eu acho que a gente ainda precisa. Se pensar no sapato vegano, por exemplo... Acho que ainda é muito incipiente, Rodrigo. Acho que são cases, a gente tem cases excelentes, assim, maravilhosos no calçado, mas isso ainda precisa virar... De geração de valor e de marca, inclusive. De geração. Maravilhosa. De marca a gente tem mais bons exemplos até do que de entrega de impacto, por exemplo, né?
Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer e isso é bom, porque eu acho que isso dá margem para um crescimento, assim. É curioso como a gente consegue ser ótimo inventando chinelos havaianos, exportando para o mundo inteiro ou cuidando dos pés femininos, mas ainda a dificuldade de entrada de novos materiais com a riqueza que a gente tem no nosso país, né? A riqueza de materiais que a gente tem, de texturas, de produtos, de linhas. Tem gente olhando para isso com carinho? Tem gente olhando para isso com carinho. Isso também, assim, ó, é um outro papo, mas tem uma pessoa que é aqui de São Leopoldo, que é a Giane Broco, que é uma das primeiras especialistas no mundo em biomimética. E biomimética é o olhar para a natureza para buscar soluções e inovações. Então, o que já existe de materiais desenvolvidos a partir de bactérias, fungos, fibra de abacaxi, fibra de coco, é impressionante, assim, nada disso gera lixo, né? Tu fala isso, eu imagino assim, sei lá, uma palmeira e a gente amarrando com cordão na volta. Não tem nada a ver com isso, absolutamente não. Eu acho que isso tem esse estigma, né, de tudo que é natural e de tudo que é impacto, assim, de que às vezes isso não é tecnológico ou não é muito profissional. Mas muito pelo contrário, aliás, a biomimética pode aplicar, inclusive na gestão, no modelo de negócio e não só, né, no material em si, no produto. E aí a pessoa está com a vida bem encaminhada, bem resolvida, participando de projetos massa, mundo afora, e aí ela diz assim, deu, e escolhe viver a floresta amazônica. Isso parece papo de louco, Beta. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Roberta Ramos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a Roberta Ramos, a Beta, sócia da Oca Coworking e fundadora da Yandê Projetos Especiais. Yandê, ela vai explicar isso para nós agora, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos. Não tivemos, né, o SIC agora, mas vem aí a 0 Grau em novembro, confirmada a edição 2022 do SIC, o apoio de Lookfair, fechaduras e acessórios. E aí, Beto, eu te provocava no final do primeiro bloco, né? Tá tudo certo na vida e tu diz assim, não é mais isso. Como toma uma decisão dessas? Depois de 2 anos de terapia. Não é uma decisão simples. Tu estava te sentindo num brete? Não, eu estava me sentindo... eu não vou dizer pouco desafiada, porque não era falta de desafio, mas eu estava sentindo que eu precisava entregar mais para o mundo, que eu precisava impactar mais, transformar mais. Assim, eu acredito muito numa responsabilidade coletiva que todos temos, assim, dessa mudança na sociedade que a gente tanto quer. E eu precisava, de alguma forma, conseguir fazer isso. Naquele momento em que eu decidi sair da Calçados, eu já estava com 2 empresas, com a Oca, em São Leopoldo, e também era sócia da WTF School, que eu acabei saindo no início desse ano, mas que ainda atuo e que eu adoro, é um projeto espetacular, de uma escola livre. Então, eu enxergava muito mais potencial ali, de impacto, de transformação, de desenvolvimento de novos protagonistas. Então, eu acho que foi um pouco isso, assim, mas eu digo que foram 2 anos de terapia,
Porque é isso, é uma loucura, tu tá com a vida, assim, numa zona de conforto, apesar dos desafios, tá com uma que é boa delicioso posição, estar na zona tem de cara, conforto, né? não é? A gente se Quentinho, acomoda na zona de gostoso, conforto. tudo de bom. Mas eu entendi que eu precisava dar uma mexida e foi. E aí acabei pedindo realmente para sair, mas assim, num processo extremamente amigável, Claro. querido, assim, porque como eu disse, eu adoro todo mundo lá. Segui dando ainda consultoria por um tempo, porque também era necessário, né, uma transição, assim, que a transição fosse feita sem traumas, mas acabei saindo e aí, para assim, marcar esse momento de saída, eu resolvi que eu ia para o meio da floresta amazônica peruana fazer uma imersão num retiro de silêncio com uma maestra, uma xamã da tribo Shipibo, com 5 rituais de ayahuasca que eu não sabia nem o que era quando eu fui, com uma dieta baseada numa planta chamada Noyaral, que é uma planta específica lá da floresta, que tem poucas árvores no mundo. Então, assim, já tinha feito alguma coisa do tipo? Nunca. Sabia no que eu estava me metendo? Não. Gostava de mosquito? Nunca gostei. E não somos mosquitos no menor dos problemas até. Mas resolvi ir, achei que isso era um momento importante, assim, para mim, e foi. Foi difícil, mas foi muito transformador, assim, foi muito importante. Que experiência foi essa? O que tu encontrou lá que tu estava buscando? Foi uma experiência com um grupo de 12 pessoas de diversos lugares do mundo que ficaram convivendo em silêncio durante 12 dias. Você deve ter se conhecido um horror, assim. Sabe que a gente, assim, nesses momentos de congregação, assim, eu acho que se cria uma egrégora energética ali de alguma forma e aquela experiência é compartilhada ainda aqui em silêncio. Mas eu digo que eu achava que eu ia levar tudo assim com muita facilidade, eu tenho uma descendência indígena e no fim não, acho que a floresta me engoliu, assim, a floresta tem uma energia muito densa e eu acho que o principal ponto é a obrigatoriedade que a gente tem de conversar com a gente mesma, de olhar para a gente mesma, de debater com a gente mesma e ser forçado, assim, a isso é bem impactante, assim. Então, para mim foi bem difícil. Foi uma experiência bem, bem difícil, assim, mas como eu disse, difícil, deliciosa, transformadora. Eu acho que a gente não se transforma na zona de conforto. Dali nasceu a Iandê? Sim. O que é Iandê? Iandê, em Tupi-Guarani, significa nós. E ela veio com muita, muita inspiração da floresta, assim. Eu estava com esse olhar para a ancestralidade muito apurado, ainda trago isso comigo, porque eu acho que a gente está olhando para essas economias regenerativas, assim, voltando para isso. E Andê é nós porque é um hub, é uma forma que eu encontrei de congregar, de trabalhar com pessoas, talentos, profissionais que eu conheço, que fazem parte da minha rede e que eu sei que juntos, assim, a gente pode construir projetos espetaculares de impacto, né, para impactar. E a Iandê veio muito para atender esse anseio da Calçados, mas acabou crescendo e acabei, por isso, saindo da WTF no início desse ano, porque ela tomou conta da minha rotina. E eu acho que assim, a saída da Calçados também foi um momento de eu aprender a me relacionar melhor com o trabalho. E aí eu não podia sair da Calçados e entrar de novo na roda de hamster, né? Então eu disse, não, deixa eu então me dedicar aqui com carinho para um projeto, né, para a Iandê, mas com esse cuidado, assim, para que ela não invada a minha vida, né? Para que a gente consiga manter os limites, ainda mais nesse período home office aí, que a gente mistura tudo muito facilmente, né? Então veio e a gente já conseguiu atender, acabamos de aprovar um projeto com a Apex, assim como era o Brazilian Future, para o setor de rochas, então mármores, granitos, é um super projeto que foi excelente com o Centro Rochas do Espírito Santo. Ontem entregamos um estudo sobre empresas de impacto positivo e internacionalização para a CNI e Sebrae, um estudo que está lindo, disponível, gratuito. Trabalhei com uma outra empresa de rochas, que é a Crusto, tenho feito trabalhos com a White Rabbit, que é uma empresa das principais do Brasil de foresight, perspectiva de futuro. Hoje, inclusive, desenvolvendo um projeto para o Google.
Então, assim, as coisas foram acontecendo, foram crescendo, e eu acho que isso só me mostra que eu tomei a decisão certa. Assim, e como é possível desenvolver esses protagonistas que tu destacou tão bem, que eu achei tão bacana como objetivo de vida, né? Aí pergunta difícil essa, né? Porque é um processo, não dá para, a partir de amanhã, somos protagonistas. Acho que é um processo de autoconhecimento, reflexão, mas eu gosto muito de dizer... Mas tu vai engajando talentos? Sim. Tu vai caçando talentos? Vou desenvolvendo também, né? Ou tentando desenvolver. Também não me acho a perfeita que sabe como fazer, mas assim, tentando trazer um pouquinho do que eu já vivi e do que eu conheço e somando com o que as outras pessoas têm para oferecer, assim, e mostrando esses caminhos. Mas o que eu gosto de dizer, assim, e que para mim é um conceito de liderança que eu levo, é a gente assumir a responsabilidade pela evolução. Então, eu acho que a gente se torna protagonista quando a gente entende isso. A responsabilidade pela mudança da sociedade, dos sistemas, né, da economia, ela passa por mim. Então, o que eu posso fazer hoje, ainda que seja num microambiente, aqui numa microcomunidade, que possa refletir em alguma mudança de futuro. Então... Isso não combina com o egoísmo que a gente vê na sociedade, que é o egocentrismo, né? O hedonismo. Né? É uma nova perspectiva, tu vê as pessoas estão se conectando mais ou elas estão mudando a perspectiva para serem mais altruístas? Eu acho que é uma nova perspectiva. Eu acho que a gente vê bastante pessoas fazendo esse movimento. Eu não sei te dizer assim se isso é uma tendência já muito forte, porque às vezes a gente está só na nossa bolha, né? Uhum. Na minha bolha mas eu não sei se isso é realidade, porque eu acho que a gente precisa, assim como os ODS, lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dizem que a gente precisa ter uma condição de paz para pensar em responsabilidade, eu acho que a gente precisa ter uma condição mínima de vida para conseguir pensar em como é que eu vou impactar o outro, né? Então, eu acho que a minha bolha está olhando para isso. Eu acho que eu estudei um pouquinho que a gente tem duas formas de olhar as situações. Uma é um olhar do ego, que é quando a gente se afasta e tenta entender quem são os culpados. E outra é o olhar... a gente sempre está procurando um culpado? E que a gente sempre faz isso porque a gente foi criado para isso. Treinados assim? Assim. E o outro é o olhar do amor, que ao invés da gente se afastar, a gente se aproxima e diz o que eu poderia ter feito aqui para que isso fosse diferente. E entendendo que a omissão também é uma escolha, né? Se eu não fiz nada, eu também tenho responsabilidade ali. É tão culpado quanto, é ação ou omissão. Exatamente. Então, eu acho que tem essa mudança de perspectiva e que ela não é automática, porque a gente foi educado da outra forma. Mas no momento que a gente começa a perceber essas mudanças, de novo eu estou olhando aqui, apontando culpados. E os nossos aparelhos educacionais? Tu está agindo para mudar o mundo. Louvado seja. Como os nossos aparelhos educacionais estão enxergando essa perspectiva de não formar pessoas... Eu lembro que o nome do curso do segundo grau era PPT, né? Preparação para o Trabalho. A gente já está começando a preparar as pessoas para serem felizes? Acho que bem pouco. Acho que bem pouco, assim, do meu tempo todo de WTF, a gente até fez um estudo, assim, de que a educação, no início, as crianças ficavam num lugar de ócio, né, que é a origem da palavra escola, que é escolé. E aí, daqui a pouco, não, mas a gente está aqui fazendo, né, plantando, tendo colheita, vamos colocar essas crianças para trabalhar na lavoura. Não, mas criança não pode trabalhar, vamos então colocar num lugar para que ela seja preparada para o trabalho. E aí depois elas foram preparadas para produtividade, para serem produtivas. Competitivas. E agora é outro rolê, né? São outras coisas, são outros valores. E a escola, ela continua buscando a produtividade. Porque as crianças estão mudando independente dos valores da escola. Estão mudando, exatamente. Se a escola preparar, der um empurrãozinho, melhor ainda, né? E aí, cada vez mais a gente vê, assim, a galera buscando um homeschooling ou buscando outras alternativas de escola. Ou agora o caso da menina que passou lá no vestibular e não né, e fez homeschool. Uhum. E aí é uma nova discussão que não tem respostas prontas, né? Porque aí ela vai poder fazer sem ter essa certificação. Mas o que é essa certificação? Formação é dar forma, né? Botar muito na mais forma. Que canudo, né? É muito Deveria mais ser, canudo. pelo menos, então, né? Eu acho que tem uma longa discussão assim pela frente em termos de educação. A gente é muito mais preparado para pegar o canudo que para estar apto a desenvolver uma tarefa. Mas absolutamente. Né? Até porque estar apto não necessariamente tem essa necessidade do canudo, né? A gente pode estar apto de outra forma. Bom que as coisas caminhem juntas, né? Olha só, tu estás apto, tá aqui o canudo. Exato. Eu adorei conversar contigo, que bela história, que trajetória fantástica realmente.
e, sobretudo, me sinto muito... a Vale TV tem muito desses valores de fazer subir, né, de uma espiral crescente. E encontrará sempre guarida aqui para dar voz a tudo que tu acreditas de vida e os trabalhos que tu vem desenvolvendo. É a nossa vibe. Muito Valeu, obrigada, Beto. muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço também. Adorei nossa conversa. Que venham outras. Amém. Hoje uma conversa de peso com a sócia da Oca Coworking e a fundadora da Yandê Projetos Especiais, Roberta Ramos, a Beta. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.